Bom, vamos lá. Eu estou dividindo essa aula em partes agora, tá? Porque ela, para não ficar um pouco extensa, né? Para não ficar tão maçante, ficar uma coisa mais leve de estar estudando, de estar ouvindo e acompanhando com caderno e caneta, tá? Mas só voltar aqui só para a gente finalizar ali certinho, tá? Não deixa o cliente perceber, né? Ou achar que ele vai ser enganado, vai ser forçado a comprar alguma coisa, beleza? Né? Ele sente essa malandragem do vendedor, tá? Mas vamos estar dando início aí na segunda parte, né? Eu quero passar aqui para vocês que a neurociência ela explica que o processo de decisão humano, tá? Olha como a gente está no ponto de científico aqui, tá num patamar mais elevado. Né? A neurociência explica que o processo de decisão humano, incluindo objeção, é primeiro emocional e depois, só depois vem o lógico. Então, o que acontece? Quando alguém, né, vamos dizer humano, né, como alguém, a gente como consumidor, pensa em comprar algo, quer decidir comprar alguma coisa, primeiro é emocional. Por isso que a gente tem que vender o mais rápido possível, para ele tomar aquela decisão ali emocional. E só depois que vem a decisão lógica. Tá, obviamente, no processo ali da venda, ali toda aquela etapa ali do funil, vai chegar na decisão lógica, mas isso não é ruim. Tá? Na verdade, até é o ideal, porque quando ele chega na decisão lógica, ele não cancela, ele não sente que foi enganado, que foi ludibriado, o cliente ele sente que fez uma compra que realmente precisava para solucionar o problema dele, tá? E o que acontece? A gente tem que evitar ativar dois pontos, né, importantíssimo que acontece na cabeça do cliente, do consumidor, né? Que o primeiro é o viés da segurança, né? O que é esse viés da segurança? Ele faz com que o cérebro do comprador ele esteja mais consciente do que pode dar errado do que pode dar certo. Consegue entender? Conseguiram entender? Então o cliente ele está sempre pescando alguma coisa aí no ar do que pode dar errado, ou mais do que pode dar certo, entendeu? O ideal seria o contrário, né? Ele pensar, ele ficar buscando as coisas que podem dar certo do que pode dar errado, né? Comparado ao que pode dar errado. Então, quando ele está com esse viés da segurança ativado ali, aceso, ele vai estar sempre procurando alguma coisa de errado, sempre. Tá? Isso é básico, isso é lógico. Tá? O processo de decisão humano funciona dessa forma. Nós somos programados, né? Desde a da antropologia que estuda, que a gente sempre evita fadiga, a gente evita mudar, a gente evita o desconhecido, né? Justamente por uma segurança, por questão de sobrevivência, tá? Então a gente está sempre buscando algo que pode dar errado para a gente evitar isso que pode dar errado, ok? E o outro ponto aí é o viés da negatividade, que o cérebro é ajustado para reparar o que está de errado com alguém em vez de reparar o que está certo, né? Então, quando você vai se apresentar para alguém, você como vendedor vai se apresentar para alguém, a pessoa não vai procurar algo de bom em você, ela vai procurar algo de errado, algo de ruim, para qualquer momento ela tá ativa ali para fugir de você, tá? Então esses dois pontos aí são muito importantes que o vendedor tem que ter na cabeça, tem que estar claro, tá? Um vendedor avançado aí, um vendedor de sucesso, ele tem isso claro na cabeça, ele conhece as frases, as palavras ou qualquer coisa em volta, qualquer coisa no ambiente que não evite esses dois, que evite ativar esses dois viés, tá? O viés da segurança e o viés da negatividade. Por isso que é muito importante você ter a postura, ter uma vestimenta adequada, ter o profissionalismo, realizar a técnica do rapport, ter uma linguagem coerente com o seu cliente, tá? Porque todos os sentidos são percebidos pelo seu cliente. Ele vai estar sempre buscando algo de errado em você, tá? O cliente, é normal, nós como humanos, tá? Antropologicamente falando, a gente sempre busca o perigo para evitar justamente esse perigo. Então, se tem algo de errado, se pensamentos de cenários ruins também, e por isso, né? Você lembra lá do começo que eu falo para a gente projetar cenários horríveis na cabeça do cliente justamente por isso. Tá? Você consegue entender como tudo vai se encaixando, como não são só falácias, são técnicas que realmente fazem sentido. Tá? Por isso você está justamente fazendo uma formação avançada em vendas. Porque para você entender o conceito das técnicas, você entender a ciência que é por trás das vendas. Tá? Vendedor não é só saber falar. Não é o falastrão. Isso é vendedor amador, que eu já falei no começo. Tá? Então, se o cliente ele entra no local e sente um cheiro ruim, você já vai estar ativando o viés da negatividade dele, já é um ponto a menos para ele querer comprar algo de você. Tá? Se ele entra no local, vê um local, sei lá, vê alguma coisa feia, ele sente um cheiro desagradável, ele já vai sentir que aquele ambiente não é para ele, você já vai estar ativando automaticamente o viés de negatividade. É basicamente venda perdida, tá? Eu vou entrar num outro ponto aqui também, por isso que é muito importante postura, eu acabei adiantando mais uma vez, tá? Me empolguei. Mas eu vou entrar no outro ponto aqui, que é água e café, tá? Eu acho que vocês devem fazer isso no automático, né? É comum a gente oferecer uma água e café no automático. Mas acho que vocês não sabem exatamente o porquê, né? Muita gente não conhece exatamente o porquê que é importante você oferecer água e café no atendimento. Né? Não é só uma gentileza, não é só uma questão educada, né? De você estar atendendo o cliente. Mas a água é vida. Literalmente isso, água é vida. E é o mínimo de tudo, né? A água está em qualquer cotidiano aí do nosso, né?
E se você oferece pelo menos o mínimo, né, oferece o básico para o cliente já percebe que pelo menos o mínimo ele vai ter ali e vai ter um início de processo ali tranquilo. Né? Você já começa lá a diminuir ali aquele viés ali da negatividade e da segurança. Porque ele para de querer procurar algo de ruim, porque se você já ofereceu água, ele já se sente mais confortável. Já é o início do processo de rapport, né? Claro que não é só isso, né? Isso não vai ser o suficiente para garantir que o cliente vai fechar, mas é o primeiro passo. Você fazendo o primeiro passo, né? A primeira impressão, né? Sabe que a primeira impressão que fica, você já oferecendo uma água no mínimo, o cliente ele já tem um mínimo, ele já está mais tranquilo, ele já fica já não fica mais com o pé atrás, ele já não vai querer ativar, o subconsciente dele já vai desativar ali o viés da negatividade e da segurança, tá? E o café também entra nisso. O que acontece? O café ele é quente, né? E na maioria dos casos ele é doce, né? Muito doce, né? Mas o que acontece? Tem coisa melhor do que algo quente e doce na nossa vida, né? Não é aconchegante, né? Não traz uma sensação, né, de sei lá, de bom, uma sensação boa, né? Ao contrário da negatividade, né? Ao contrário de ruim. Então, quando o cliente ele bebe o café quente, né? E se for doce, né? Da preferência aí do cliente, ele já tem uma sensação de conforto, ele tem uma lembrança da casa dele, né? Que ele bebe café ali todos os dias. Então ele traz uma segurança para ele, né? Então o que seria o viés da segurança da parte negativa vai ser um viés de segurança da parte positiva, entende? Ele começa a sentir que vai ser bem recebido, né? Ele começa a relaxar, o cérebro dele começa a desativar aquele modo de defesa, sabe? Ele já fica menos travado, ele já começa a ficar mais relaxado. Se você der água e café, que é o básico, cara, você já está no caminho praticamente certo ali de ter uma venda, praticamente ter uma venda fechada, tá? E essa técnica ela é praticamente o básico do neuromarketing, tá? Então vocês não estão vendo pouca coisa aqui não. A gente está falando de neuromarketing, de neurovendas, tá? Essa técnica ela é muito falada. Só a água e o café ela já é basicamente a primeira coisa que se fala numa faculdade de neuromarketing, numa pós de neuromarketing, tá? Porque ele aborda esses temas em como a reação do cérebro ele tem essa atividade, né? Como o cérebro ativa essas reações com diversos estímulos que a gente é atingido literalmente o tempo todo e muitas vezes é despercebido, né? Então, quando você bebe uma água, você sente um conforto, você sente um prazer, né, de matar a sede. Você bebe um cafezinho quente ali, um cafezinho doce, você tem um lado aconchegante, mais seguro ali da lembrança de casa, né? E você lembra que eu falei de quebrar as objeções bem no começo, né? Que é a maior estupidez, é a maior burrice, é o vendedor deixar a objeção para depois. Quando você já traz a objeção no começo e quebra essa objeção, você já desativa o viés da segurança. Consegue entender? Quando você já traz tudo no começo, você já na apresentação você já quebra as objeções, o cliente já fica tranquilo. Esse viés da segurança não vai nem mais existir na cabeça dele, vai sumir, vai desativar esse modo de defesa. Consegue entender? Conseguiu entender como tudo vai se encaixando? Beleza? Eu acabei de esquecendo mais uma vez de avançar o slide aí, mas eu já falei tudo aí, né? Basicamente é isso, né? Água é vida, café, na maioria dos casos, são quentes, né? Então, te lembra aí a segurança da casa, o conforto, tá bom? Para você desativar esse modo de defesa do cliente, tá? E vamos lá para pontos de atenção, né? Quais são os pontos de atenção que você tem que ter aí na hora de quebrar a objeção? É responder primeiro aí, é responder perguntas que não foram feitas, tá? É basicamente você jogar a objeção que não foi citada pelo cliente, tá? É uma objeção que não é comum. Você não pode responder perguntas que não foram feitas, tá? Não jogue o problema no colo do cliente. Se o cliente não perguntou, não é problema. Segue o jogo. O outro é projetar objeções que não apareceram, que suspeita que o cliente possa ter. Exatamente o que eu falei um pouco antes, tá? Você não pode jogar a objeção aí no cliente, tá? Espera a objeção aparecer, tá? Obviamente você já vai estar preparado para isso e por isso você tem que jogar a objeção. Claro, vai acontecer uma hora ou outra, uma vez ou outra, uma objeção que você nunca viu na vida e o cliente vai jogar. Então você tem que fazer as perguntas certas ali para lidar com isso, beleza? Você projetar os problemas em cima do seu cliente, né? Basicamente a mesma coisa que eu já tinha falado. Próximo ponto aí, levantar pontos fracos do seu produto e serviço sem necessidade. Cara, parece idiotice, mas já vi muito vendedor fazer isso, levantar os pontos fracos do produto ali, do que vende, do serviço que vende, sem necessidade nenhuma. Simplesmente jogar ali, não, nosso produto ele não funciona exatamente dessa forma, né? Ele não faz sentido um pouco de... Cara, não faz sentido. Realmente não faz sentido o vendedor jogar um ponto fraco do seu produto. O cliente não precisa nem saber disso. O cliente ele tem que saber se for por conta própria. Mas o vendedor que está jogando ponto fraco, o seu ponto fraco, para o cliente, ele está fazendo um gol contra. É literalmente isso. Tá? Não, prestam muita atenção para não fazer isso. Eu espero que vocês não estejam fazendo e nunca tenham feito. Tá? E para fechar aí, conversar sobre questões fora do contexto. Tá? Isso é comum também, tá? Porque
é comum o vendedor que não tem essa segurança ainda, não passa muita confiança, ele levar a conversa para outros assuntos. Porque ele acha que nessa conversa aleatória faz um rapport com o cliente, né? Ele traz o cliente para si, o cliente vai gostar dele, tá? Então não converse sobre assuntos fora do contexto, tá? Não, se o cliente está levando a conversa para um outro assunto, não deixa passar, tá? Quer dizer, deixa passar e vai e corta ele para outro assunto de forma gentil, forma sutil. Show?